Por 4 dias, em setembro de 1971, uma prisão de segurança máxima perto da fronteira com o Canadá, em Nova York, deixou de funcionar como prisão. Em vez disso, tornou-se o palco de um impasse tenso que culminou em um dos massacres mais sangrentos ocorridos em um único dia entre americanos desde a Guerra Civil. Então, hoje, vamos analisar como o motim na prisão de Ática se tornou o pior motim prisional da história dos Estados Unidos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History. Depois disso, por favor, deixe um comentário e nos diga sobre quais outras histórias de prisões você gostaria de ouvir. Beleza, espero que tenha trazido o pôster da Rita Hayworth e o martelo de geólogo, porque vamos para The Prisoner. A penitenciária de Ática foi construída em 1931 como uma resposta direta aos motins que haviam devastado outras prisões de Nova York apenas 2 anos antes. A solução, na visão do Estado, não era a reforma, era a fortificação. A penitenciária foi projetada para cerca de 1.600 detentos. Mas, no final dos anos 1960 e início dos 70, frequentemente abrigava mais de 2.200 homens. Os blocos foram empilhados e comprimidos, com corredores estreitos e pouca ventilação. Apesar das celas serem tão pequenas que 2 adultos mal se moviam, era comum dividi-las com outro preso por causa da superlotação. Na época do motim, Ática virou um depósito para os moradores mais pobres de Nova York. Cerca de 2/3 da população carcerária era negra ou hispânica, enquanto quase todos os guardas eram brancos. Muitos vinham de áreas rurais do interior do estado e desprezavam abertamente os homens que eram encarregados de vigiar. A vida em Ática era intencionalmente punitiva. A comida era mínima e frequentemente estragada. O atendimento médico era notoriamente inadequado. Os detentos frequentemente relatavam infecções não tratadas, negação de medicamentos e médicos que mais barravam o acesso ao atendimento do que cuidavam dos pacientes. A correspondência era censurada, enquanto os materiais de leitura eram restritos. As visitas eram realizadas através de telas grossas de malha, e os guardas eram mal treinados, frequentemente abusivos e fortalecidos por um sistema disciplinar que incentivava tanto a humilhação quanto o controle. Em outras palavras, Ática não era realmente um lugar destinado à reabilitação. Era um lugar feito para quebrar as pessoas, e fazia isso de forma lenta, metódica e constante. Em 8 de setembro de 1971, detentos brigaram na Companhia 5. Os guardas intervieram e separaram a briga, o que deveria encerrar o caso. Mesmo após a saída de um detento, o tenente Richard Maroney foi agredido ao exigir que o outro voltasse para a cela. A confusão aumentou, com outros detentos e guardas se envolvendo, resultando em Maroney sendo agredido novamente. Outro tenente, Robert Curtis, conseguiu separar a pequena briga, com todos os detentos sendo enviados para suas respectivas celas e para a população geral. Mas o diretor Vincent Mancusi queria que os 2 primeiros detentos infratores, Leroy Dewar e Ray Lemoire, fossem colocados em isolamento. Quando os guardas chegaram para remover Dewar e Lemoire, no entanto, a situação ficou hostil. Um detento, William Ortiz, acertou um dos oficiais com uma lata de sopa. Como resultado, Ortiz foi imediatamente confinado em sua cela. Na manhã de 9 de setembro, as tensões já estavam altas e os oficiais responsáveis se recusaram a informar aos detentos o que havia acontecido com Ortiz quando ele foi levado. Durante o café da manhã, vários detentos da 5ª Companhia conseguiram tirar Ortiz às escondidas de sua cela e levá-lo ao refeitório com eles. Quando os guardas notaram o ocorrido, entraram em pânico. Os prisioneiros foram logo levados às celas. Foi então que algo deu errado. Por uma falha de comunicação, as portas do pátio foram trancadas antes que todos os guardas soubessem do ocorrido. E muitos deles se viram trancados junto com os detentos. Com medo de que em breve enfrentariam a punição retaliatória que havia se tornado padrão na prisão, os detentos se revoltaram. O que aconteceu em seguida não foi uma rebelião planejada, foi o medo se espalhando, o resultado final da brutalidade e intimidação das quais os guardas de Ática se alimentavam. Alguns detentos atacaram os agentes enquanto outros fugiram.
Ainda houve aqueles que tentaram se esconder ou se trancar longe do caos. A confusão se espalhou mais rápido do que qualquer ordem podia conter. E em poucas horas, Ática já não estava mais sob o controle do Estado. Ao meio-dia, 1.281 dos 2.200 detentos de Ática controlavam quase metade da instalação, assumindo e mantendo o pátio D e o centro de controle. 42 agentes penitenciários e funcionários civis foram feitos reféns e vários guardas ficaram gravemente feridos. Um deles, o agente William Quinn, morreu 2 dias depois em decorrência dos ferimentos. A outra metade da prisão estava ocupada pelos guardas e pela polícia. As coisas estavam prestes a piorar. Enquanto o Estado posicionava atiradores de elite nas torres de vigilância ao redor do pátio, os prisioneiros começaram a se organizar, elegendo representantes e estabelecendo regras. Eles também atribuíram funções, não apenas para a defesa, mas para negociação, saneamento e cuidados médicos. Frank Big Black Smith, um homem grande e de fala mansa que cumpria pena por roubo, foi nomeado chefe de segurança. Antes do motim, Smith chefiava a lavanderia e treinava o time de futebol da prisão. Durante o motim, porém, seu trabalho era proteger os reféns e garantir que nenhum detento os machucasse. E Smith levou o papel a sério, frequentemente se colocando junto com muitos de seus ex-jogadores de futebol entre os presos revoltados e os guardas assustados. Elliot James L.D. Barkley surgiu como um porta-voz não oficial. Carismático, articulado e politicamente consciente, Barkley entendia que esse momento, por mais frágil que fosse, era o único trunfo que os detentos teriam. Barkley estava em liberdade condicional por descontar uma ordem de pagamento falsificada quando foi detido por dirigir sem carteira de motorista. Essa simples violação da condicional por acusação não violenta resultou em sentença de prisão em Ática. Mesmo estando a poucos dias de ser libertado quando o motim começou, Barkley apoiou seus companheiros e assumiu com satisfação o papel de porta-voz junto aos guardas e à imprensa. Detentos muçulmanos negros foram cruciais ao formar círculos de proteção aos reféns e impor disciplina. Eles entendiam, talvez melhor do que qualquer um, que o Estado estava esperando uma desculpa para aniquilá-los. As condições no pátio eram sombrias, porém controladas. Detentos dividiam comida e cuidavam dos feridos. Eles tentavam manter a ordem apesar do medo de que um ataque fosse inevitável. Do lado de fora dos muros, o Estado preparava sua resposta. As negociações iniciaram quando o comissário dos serviços correcionais, Russell Oswald, chegou. Os detentos apresentaram uma lista de exigências nada radicais, apenas exigências por um tratamento humano. Eles buscavam atendimento médico adequado, liberdade religiosa e acesso à educação, assim como em outras prisões. Eles não queriam ser tratados como animais ou como trampolim político. Oswald concordou com a maioria das exigências, mas houve uma que ele recusou completamente: anistia pelas ações tomadas durante o motim. Para os detentos, isso era inegociável. Sem anistia, qualquer rendição significaria anos de retaliação, acusações forjadas e represálias silenciosas. Eles já tinham visto como o sistema funcionava. Eles sabiam que as promessas evaporavam no momento em que os portões se fechavam. Oswald os alertou que, se os reféns não fossem libertados, o Estado retomaria a prisão à força. Os detentos, no entanto, não acreditavam que ele realmente faria isso por causa do perigo. Não só para os detentos, mas também para os reféns. Esses são espaços pequenos e o governo do estado de Nova York já havia trazido um exército de várias forças policiais e a Guarda Nacional. Os prisioneiros achavam impossível um ataque com armas automáticas, mas estavam errados. Com as negociações paradas, os detentos sabiam que algum tipo de ataque estava por vir e tentaram se defender da melhor forma possível. Eles cavaram trincheiras rasas no pátio e eletrificaram os portões com fios reaproveitados. 8 agentes penitenciários foram levados à passarela sobre o centro de comando e cercados por detentos armados numa tentativa sombria de obter vantagem. Era um recado ao Estado: se nos matarem, eles também morrem. Não era ameaça cruel, e sim desespero.
Em 13 de setembro de 1971, o governador Nelson Rockefeller recusou-se a ir pessoalmente até a prisão ou a continuar as negociações. Em vez disso, ele deu a ordem para retomar Ática à força, uma ordem que todos os envolvidos sabiam que terminaria em violência. Finalmente, às 9h46 da manhã, policiais estaduais, agentes penitenciários e membros da Guarda Nacional iniciaram o ataque. Gás lacrimogênio inundou o pátio, cegando e sufocando todos lá embaixo, tanto reféns quanto detentos. A visibilidade caiu para quase zero, justamente quando os tiros começaram. Os policiais estaduais atiraram sem critério na fumaça. Espingardas, fuzis, pistolas, mais de 2.000 tiros foram disparados em menos de 15 minutos contra as facas e cacetetes improvisados dos detentos. Alguns homens gritavam e imploravam, enquanto outros corriam ou suplicavam aos soldados que avançavam. Enquanto isso, os reféns amarrados e deitados no chão eram atingidos por balas perdidas. Quando tudo acabou, o pátio estava coberto de mortos e moribundos. 29 detentos estavam mortos, 10 reféns estavam mortos e cerca de 129 pessoas foram baleadas em um ataque que durou menos de 30 minutos. Mas é importante notar que os detentos não mataram ninguém. Todas as pessoas mortas durante o ataque morreram por tiros disparados por funcionários do governo. Detentos relataram que líderes do motim foram executados após se renderem. L.D. Barclay, por exemplo, foi morto com um tiro nas costas após ser procurado especificamente pelos soldados. Enquanto isso, autoridades estaduais foram à televisão e mentiram, dizendo à imprensa que os detentos haviam degolado os reféns mortos. Eles mostraram imagens gráficas para reforçar a afirmação e a narrativa permaneceu por um breve período. 24 horas depois, autópsias revelaram a verdade. Todos os reféns haviam sido mortos por disparos de armas de fogo durante o ataque. Eventualmente, veio à tona que as consequências do ataque foram cruéis e desumanas. Os detentos foram despidos e obrigados a atravessar o chamado corredor polonês, no qual guardas alinhados gritavam insultos e os espancavam enquanto corriam. Também houve denúncias de abuso sexual e degradação. A opinião pública mudou drasticamente. Os americanos viram imagens de prisioneiros ensanguentados e ouviram relatos sobre as condições de Ática. Eles viram homens que tentaram, mesmo que de forma imperfeita, afirmar sua humanidade, apenas para serem aniquilados por isso. John Lennon e Yoko Ono escreveram uma música para evitar que o motim fosse esquecido. Ativistas se mobilizaram e houve processos judiciais. Anos depois, o estado de Nova York pagaria milhões em acordos para sobreviventes e famílias dos mortos, sem jamais admitir formalmente qualquer erro. Foram feitas algumas reformas e a supervisão melhorou um pouco. As condições mudaram lenta e desigualmente. Mas a lição de Ática permaneceu. Quando um sistema é construído sobre a crueldade, ele enfrentará resistência. E quando o poder responde à resistência com violência esmagadora, revela algo muito mais condenável do que a desordem. Revela que o sistema está mais assustado do que é justo. E com isso, passamos a palavra ao grande Al Pacino. Ática! Ática! E aí, acha que sobreviveria ao motim na prisão de Ática? Conta pra gente nos comentários e veja outros vídeos do Weird History.